Bem, pessoal, é um prazer vir aqui conversar com vocês a respeito da disciplina Público e Privado na Gestão Pública, no contexto da especialização em Gestão em Saúde. Meu nome é Aragon Érico Dasso Júnior, professor de Administração Pública da Escola de Administração da Universidade Federal. Bem, responsável pela disciplina Público e Privado na Gestão Pública. O objetivo dessa disciplina é justamente debater as áreas de confluência entre público e privado no que se refere à gestão pública, em especial em função do curso de vocês. Meu objetivo também é tentar contextualizar os elementos importantes do ponto de vista teórico que se referem à esfera do privado e à esfera do público e como isso afeta a saúde no Brasil. Então, ao longo da minha conversa com vocês sobre os conteúdos, os principais elementos que compõem o plano de ensino e o plano de atividades da disciplina, eu tentarei também contextualizar utilizando exemplos que são pertinentes à área de saúde. Bem, quando a gente fala de público e privado, na tradição da administração pública brasileira, o primeiro passo é sempre estabelecer algumas premissas iniciais de organização, né? Vocês têm formações diferentes, e essas formações fazem com que vocês tenham na sua bagagem acadêmica, também elementos e conteúdos distintos. Eu vou tentar de alguma forma homogeneizar nesse primeiro momento. Público e privado, na administração pública, o elemento diferenciador exatamente se refere aos princípios. Quando falamos em princípios, os princípios que regem a administração pública, vocês podem, imagino que todos vocês, vários de vocês, a grande maioria são servidores públicos, imagino que vários de vocês já se depararam com esses princípios, ou estudando para o concurso, ou durante a graduação, ou mesmo na sua atividade profissional. Princípio da legalidade estrita, princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade e o princípio da eficiência, os 5 colocados ali no caput do artigo 37 da Constituição. Mas uma coisa é eu saber quais são esses princípios, até ter um conceito mínimo desses princípios. Outra é trabalhar os princípios como uma fronteira entre o público e o privado. E é nesse contexto que eu vou tentar introduzir o início da nossa conversa. Mas para isso é importante que vocês, como eu disse antes, que vocês carreguem já algumas premissas orientadoras que vão nortear todo o nosso módulo. A primeira premissa é o seguinte: não existe nenhuma possibilidade da gente tratar do tema administração pública e gestão pública sem uma conexão com o tema Estado. Toda teoria, ou toda concepção, ou toda modelagem de administração pública deriva obrigatoriamente de uma concepção de Estado. Um Estado, e aqui não cabe a nós voltarmos a debater o Estado. Vocês já o fizeram ou fazem ao longo do curso e também já o fizeram em outras formações anteriores. Mas, então, apenas do ponto de vista do estereótipo, para que nos ajude a encaminhar. Se eu tenho um Estado de corte mais liberal, a administração pública será uma administração pública menos intervencionista do ponto de vista direto. Será uma administração pública mais reguladora, prestará menos serviços públicos diretamente. Um Estado de corte liberal, ele é mais regulador do que prestador. Esse Estado de corte liberal pode variar muito. O liberalismo, ele não é um modelo homogêneo. Eu posso ter um Estado de corte ultraliberal com um Estado hiper enxuto e, portanto, com uma administração pública, por consequência, também muito enxuta, ou eu posso ter um Estado liberal, por exemplo, no modelo do welfare state, do Estado de bem-estar social, que é uma variação mais light do liberalismo e, portanto, com um arcabouço maior de prestação de serviço, notadamente, por exemplo, na saúde pública. E eu posso ter um Estado de corte mais socialista, onde direitos sociais são prestados de forma essencial ou fundamental por parte do Estado e, portanto, por uma administração pública mais robusta, ou às vezes até em regime de monopólio. Nós temos estados no mundo que operam com a saúde em regime de monopólio, nem permitem que a saúde, por exemplo, seja objeto de prestação por privados. Então, de acordo com o modelo de Estado, haverá mudanças também na concepção de administração pública, na robustez ou numa administração pública mais enxuta, em um número maior de organizações públicas ou em prestadores privados para serviços públicos, num número maior de agentes públicos ou um número maior de terceirizados ou delegação para privados.
Eu acho que vocês já entenderam, então, que essa referência ou essa relação de causa e consequência entre o modelo de Estado e o modelo de administração pública afeta diretamente a nossa disciplina, diz respeito diretamente ao nosso módulo e é importante que a gente debata, então, à luz dos princípios, essas modelagens ou essas concepções de Estado e de administração pública. Tá? Então, a primeira premissa é essa. Toda a teoria de administração pública deriva de uma teoria de Estado. Não há, e não sejam seduzidos por esse discurso, de que a administração pública é neutra. A administração pública ela tem que observar o princípio da impessoalidade e os seus agentes, mas ela não é neutra. Ela corresponde a um modelo, a um arcabouço de Estado. Se eu ganho eleição para presidente... Agora, por exemplo, estamos no momento de que o novo governo assumirá a presidência da República, o novo governo assumirá os governos estaduais, ou governos estaduais no Brasil. Bem, esse novo governo em âmbito federal e esses novos governos estaduais tentarão dar um rosto de uma modelagem de Estado associada em tese ao seu programa político. E, portanto, necessitarão de uma administração pública que corresponda a esse perfil de Estado que eles desejam. Mais robusta ou mais enxuta. Mas aí, Aragon, poxa, agora tu me deixaste em dúvida. Não existe esse arcabouço de administração pública já pré-definido na Constituição? Existe, a nossa Constituição regula, até tem um capítulo sobre administração pública. Mas, por exemplo, de acordo com o governo, ele pode querer mexer no texto constitucional. Foi o que aconteceu. A nossa Constituição de 88, que completa 30 anos agora em 2018, completou dia 5 de outubro, 30 anos, ela tinha um perfil, ela era um registro de um modelo de administração pública, ou de uma concepção de administração pública, denominada por nós de burocrática, e que tinha lá nos princípios da legalidade, na moralidade, da publicidade e da impessoalidade, nesses 4 princípios apenas, o registro da fronteira entre público e privado. Em 98, em 4 de junho de 98, após a PEC 173 de 95, à época governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma alteração radical da Constituição, a emenda 19. Essa emenda 19 alterou completamente o capítulo sobre administração pública. Por quê? Porque o governo Fernando Henrique Cardoso entendia que a Constituição Federal de 1988 era um retrocesso, era um obstáculo à implantação de um novo modelo de administração pública, que era o modelo de administração pública conhecido como gerencialismo ou nova administração pública ou nova gestão pública. Esse modelo de administração pública, um modelo gerencial, introduzido no discurso do presidente Collor e nas ações do presidente Fernando Henrique Cardoso, começa a ter vigência no Brasil a partir de 95, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado. Esse documento, que eu imagino que a maioria de vocês nunca leu, nem nunca viu, é o documento fundador do gerencialismo no Brasil. Será objeto de discussão na nossa disciplina. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado foi um documento que não era nem ato administrativo, nem ato legislativo, foi um documento teórico elaborado pelo governo Fernando Henrique, capitaneado pelo ministro, à época ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, que tinha a função de encerrar, segundo Fernando Henrique Cardoso, a era Vargas, encerrar a fase da administração pública de caráter burocrático, surgida no Brasil nos anos 30, especialmente ali no momento do Estado Novo. A administração burocrática não era uma administração de caráter democrático, a administração burocrática, inclusive ela é implementada no Brasil durante a ditadura, no primeiro governo Vargas, no surgimento do Estado Novo em 37, com a criação do DASP no finalzinho de 36. O DASP era a Delegacia Administrativa do Serviço Público, o primeiro órgão público que vai corresponder ao que seria para nós hoje um Ministério do Planejamento, uma Secretaria de Administração, responsável por organizar carreiras. Essa administração pública de caráter burocrático, iniciada nos anos 30 no Brasil, tem o seu auge consolidado na Constituição de 88. Esse perfil de administração pública visava superar um modelo de administração que governava o Estado português e o Estado brasileiro desde o século XVI, denominado de patrimonialismo. O patrimonialismo era, em último instante, lembrem aqui, patrimonialismo não é um modelo ou concepção de administração pública. Seria até uma contradição denominar que o patrimonialismo é um modelo de administração pública. Patrimonialismo é um modelo de governo de Estado, agora nunca público. Porque a premissa central do patrimonialismo é a indistinção entre público e privado.
No patrimonialismo, eu tenho um governo e esse governo é dono de tudo. Pode ser dentro de uma lógica monárquica, onde eu tenho o rei, e aí eu não tenho servidores públicos, eu tenho servidores do rei. Eu não tenho administração pública, eu tenho a administração da realeza. Ou seja, todo o governo português de 1500 a 1822, e depois o governo brasileiro de 1822 até 1930, com 3 fases diferentes. 1822, a gente vai ter, num primeiro momento, a Declaração de Independência, e essa Declaração de Independência, formalmente nós passamos a ser um Estado soberano, mas, olha só, é o único país da América Latina que na América Latina hispânica portuguesa, que quando proclama a sua independência, e que então, portanto, se livra dos laços com o colonizador, no caso Portugal, no caso o Brasil é o único país da América Latina que não proclama a república diretamente. Ele, ao proclamar a independência, continua com o regime monárquico, reproduzindo a mesma lógica. Aliás, o herdeiro do trono brasileiro era também herdeiro do trono português. Ou seja, quem proclama a república no Brasil, quem proclama a independência no Brasil, Dom Pedro I, era Dom Pedro IV em Portugal. Estava na sucessão, era filho do rei de Portugal. Tanto é que, anos depois, abdica do trono brasileiro para assumir o trono português. Né? Não há uma ruptura clara na formação do Estado brasileiro. Olha só, eu faço um parênteses aqui. Se vocês querem entender a história da administração pública brasileira de forma retrospectiva, façam a linha de tempo primeiro da história do Estado brasileiro. Comecem pelo Estado português, façam uma linha de tempo que vai de 1500 até os dias de hoje, e com os principais fatos, os principais governos, e depois tentem enxergar a administração pública nesse contexto. Vocês verão, então, que a gente tem a proclamação da independência em 1822, e a gente vai ter 2 grandes governos, né, com o rei, Dom Pedro I e Dom Pedro II, intermediados por um período de regência, em função da menoridade do Dom Pedro II, quando abdica o trono Dom Pedro I. Se vocês estudarem História do Brasil, o que eu estou agora contando para vocês é só tentando estabelecer conexões entre aquilo que vocês já estudaram em algum momento da sua formação e o que nos interessa agora, que é a administração pública. Essa relação de causa e consequência do Estado com a administração pública é fundamental. Quero entender a administração pública? Tenho que entender isso. Tá? Então, olhem só, em 1822 até 1889, nós temos no Brasil um período que é monárquico. Em 15 de novembro de 1889, nós proclamamos a República. Mas essa proclamação de República, ela é feita, de novo, da mesma forma que a transição da independência é feita pelo herdeiro do trono e, portanto, filho de quem era rei de Portugal antes. No caso da proclamação da República é algo muito parecido, porque Marechal Deodoro da Fonseca, que é responsável formalmente pela proclamação da República, era um monarquista, amigo pessoal de Dom Pedro II. Ou seja, é mais ou menos a mesma história. É melhor que um monarquista proclame a república no Brasil para que a transição seja mediada do que uma ruptura da monarquia para a república, onde eventualmente, como já aconteceu em outros países, cabeças rolariam. Com essa proclamação da república feita por um monarquista, é feito de forma suave a transição para que Dom Pedro II possa então se exilar tranquilamente na Europa, sem a perda da sua vida. Ou seja, foi uma transição mediada. De 1889 até 1930, nós temos aquilo que foi conhecido na história do Brasil como República Velha. Esse período aí de 41 anos da República Velha, permanece a lógica do patrimonialismo de troca de favor, de clientelismo, de promiscuidade entre público e privado. Era a famosa política café com leite, onde Minas e São Paulo se revezavam no poder, num acordo independente do voto, e um voto que não era um voto com sufrágio universal. Um voto limitado, onde mulheres não votavam, onde trabalhadores também tinham dificuldade de voto. Por quê? Porque o voto, num primeiro momento, é para homens com propriedade. O processo de evolução para que cheguemos no sufrágio universal foi lento na história da República Brasileira. Mas, enfim, com a chegada de Vargas ao poder, e não pelo caminho democrático, Vargas não foi eleito, é o que nós denominamos na história do Brasil de Revolução de 30, com a chegada de Vargas ao poder, rompendo com a política café com leite. Na verdade, a política café com leite ela implode internamente com a traição de São Paulo a Minas, né? São Paulo café, Minas leite, com São Paulo traindo Minas no revezamento, perde o apoio de Minas,
e aí haviam estados que tinham divergência com relação a esse tipo de política, como era o estado do Rio Grande do Sul, como era o estado da Paraíba, Rio de Janeiro, aí se organiza uma confluência de relações de força que consegue derrubar o governo. Aí nós vamos ter um longo período que vai de 30 até os anos 90, que é de um modelo dominante da administração pública burocrática. Mas cuidem bem, não significa que os traços do patrimonialismo tenham sido banidos da administração pública brasileira. Práticas patrimonialistas continuaram a operar ao longo do século XX. Atos de corrupção, de nepotismo, que antes eram regra, passam, a partir dos anos 30 do século XX, a serem elementos de disfunção. Mas cuidem bem, é a Constituição de 88 que vai materializar o concurso como obrigatório. Concurso para seleção, com um mecanismo de seleção de pessoas para a administração pública. É a Constituição de 88 que vai determinar de forma mais rígida a exigência da licitação para a compra de bens e serviços. E aí a materialização depois da Lei 8666 no ano de 93, posterior à Constituição. Portanto, é um longo processo dos anos 30 até a Constituição de 88 para que a gente vá consolidando um modelo de administração pública burocrática. Baseado na rigidez, baseado na organização formal, baseado em processos e ritos legais, baseado em vários momentos ao longo desse período em traços de autoritarismo, né? De 37 a 45 é o Estado Novo, de 64 a 85 temos uma ditadura militar no Brasil vigente. Então, a administração pública burocrática, ela é uma administração derivada de uma concepção de Estado liberal. Mas qual o Estado liberal? Um Estado de corte mais desenvolvimentista. Né? Nunca, nem pensemos em uma variação, não havia liberalismo no Brasil. Havia um modelo de liberalismo, com uma tradição, inclusive, já de um Estado com algum grau de intervenção, mas dentro dos marcos do liberalismo. Ou seja, com iniciativa privada, com direitos individuais, isso já fazia parte do arcabouço do Estado brasileiro ao longo do século XX. Bom, dando aqui vocês já entenderam a lógica, a gente tem um longo período, que é um longo período de patrimonialismo no Brasil, depois a gente tem que vai de 1500 a 1822, aqui a 1930, são 430 anos de dominação de uma lógica patrimonialista. Vocês já entenderam que essa dominação de uma lógica patrimonialista não é extinta por decreto e, portanto, até hoje, 2018, 2019, continuamos com eventuais traços de patrimonialismo. A grande diferença é que o patrimonialismo não é mais aceito como uma lógica dominante. O patrimonialismo, quando presente na administração pública hoje, ele é disfunção, é irregularidade, é ilegalidade. Vocês nunca verão alguém defendendo, alguém fazendo defesa do discurso do patrimonialismo. É por isso que esse debate da corrupção, embora seja um debate relevante para a administração pública, ele é secundário. Se chocaram? Prestem atenção. Olha só, vocês não têm um interlocutor que vai defender a corrupção. Não há uma marcha contra a corrupção e de outro lado vem uma marcha com aqueles que defendem a corrupção. Os que defendem a corrupção ou praticam a corrupção não o farão publicamente. Isso ainda é um traço de uma cultura de administração do Estado, de uma forma de se locupletar administrando o Estado. Mas não é um modelo mais dominante, senão estaríamos generalizando. E se a maioria de nós são servidores públicos, então a maioria de nós seríamos corruptos por essa generalização. Porque todo mundo que faz parte da máquina é corrupto, a máquina pública é corrupta. Esse é o discurso do senso comum fácil. A gente tem que romper com isso aqui e qualificar o debate. Muito bem, então olha só, se de 1500, e isso aqui são só marcos temporais, ou grandes marcos, de 1500 a 1930 nós temos um modelo patrimonialista dominante, de 30 até os anos 90, vamos fazer um corte aqui, de 37 especialmente, até 95 especialmente, nós temos a dominação do modelo burocrático. De 95 para cá, nós vivemos sob a hegemonia de um modelo gerencial, tá? Opa, Aragon, mas não houve ruptura, não houve uma ruptura entre o governo Fernando Henrique, governos Lula, Dilma, com relação a essa modelagem? Poxa, lamento, não houve. Há uma continuidade do modelo de administração pública gerencial, com velocidades diferentes, com rasgos diferentes, mas o gerencialismo como modelo dominante, ele continua existindo ao longo dos governos Lula e Dilma. Ou algum de vocês conhece a concepção de administração pública do governo Lula e Dilma? Existe uma teoria de administração pública que tenha sido implementada pelo governo Lula e pelo governo Dilma? Não, infelizmente.
Ali pode ter, eu não desconheço que são governos de outro corte do que o governo Fernando Henrique, que há claramente no governo Lula e no governo Dilma um caráter mais progressista com relação a direitos sociais no Brasil, mas isso não significa que a gente tenha rompido com o gerencialismo. Eu posso ter, dentro da lógica do gerencialismo, criado um modelo um pouco mais light, mas em seguida eu falo das práticas que foram surgidas nesse momento e vocês entenderão o que eu estou dizendo. Só quero fechar aqui esse meu primeiro ciclo, então. Olhem só, acompanhando aqui. Então, vivemos sob a hegemonia de um Estado de corte neoliberal com uma concepção de administração pública gerencial. Poxa, entenderam que a administração gerencial está associada a um Estado de corte liberal, mas um Estado de corte liberal que nós denominamos neoliberal ou ultraliberal pela radicalização de algumas das suas premissas? Espero que sim. Isso vai ser objeto de debate também ao longo da disciplina. Então, agora só tentando confluir para a administração pública, já que a gente já fez a trajetória do Estado brasileiro. Olhem só, no tocante à administração pública, os princípios estavam colocados lá, ó, legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade. Esses 4 princípios, e eu não estou tratando da eficiência ainda, vocês já verão porque eles são diferenciadores entre público e privado. Legalidade estrita. Olha só, concepção de legalidade estrita, princípio que rege a administração pública. Só posso fazer aquilo que a lei me autoriza expressamente. Preciso de um comando legal. Deve estar previsto na lei. Essa é a lógica que a gente opera dentro da administração pública. Isso não significa que eu vede, que eu elimine a possibilidade da criatividade no setor público. É que a criatividade do setor público está associada àqueles elementos que são discricionários, onde eu posso optar dentro do escopo da lei. E existem elementos que são vinculados, são aqueles que eu tenho que cumprir a lei. Então, por exemplo, se diz assim, aos 70, agora com a alteração da Constituição, 75, a aposentadoria é compulsória, não cabe interpretação, é compulsória, ato vinculado. Agora, se eu peço assim, sou servidor, eu olho e digo assim, bom, peço licença. Tratamento de interesse, bom, ato discricionário, a administração pública, olha, concedo ou não concedo, não é obrigado a conceder. Então eu tenho esses escopos dentro da administração, entre o vinculado e o discricionário. Bem, princípio da legalidade, é isso, comando da lei. Qual é o princípio da legalidade que nós utilizamos no setor privado, na nossa vida privada? É o contrário. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Então o meu mundo é o mundo da liberdade no setor privado. Na administração pública eu tenho um mundo mais restrito, por isso que a gente chama de legalidade estrita. Só posso fazer aquilo que tem um comando legal. Por quê? Porque na administração pública eu administro o universo, eu administro toda a sociedade. É para toda a sociedade. Eu não posso administrar a partir das minhas premissas e dos meus juízos de valor. Eu tenho alguns princípios que me orientam. Na minha vida privada é o contrário, na minha vida privada tem algumas coisas que são proibidas. Matar é crime. Sonegar tributo e tal, eu tenho limitações, eu sou obrigado a votar. Bem, se eu olhar os meus deveres como cidadão, são 3 ou 4. Recolher tributos, cumprir normativa, é isso. O resto eu escolho o que eu quero fazer, são opções dentro da vida privada. Pelo menos do ponto de vista da lógica como o sistema se apresenta, do ponto de vista da ideia de liberdade. Agora, se eu sou realmente livre, se eu de fato posso escolher livremente o meu emprego, aí já é uma outra questão e aí vocês debatam dentro da lógica de um modo de produção capitalista. Não é nosso objetivo especial aqui, mas isso vai estar sempre conectado. Eu estou ainda no dever ser. Impessoalidade, 3 acepções para impessoalidade. Isonomia, tratamento igualitário para as pessoas. A outra acepção é, eu não posso me promover pessoalmente, utilizando a administração pública, e o princípio da finalidade. Todos os atos da administração pública visam o interesse público. Muito bem, pessoal. Então preste atenção. Esse é o princípio da impessoalidade. Na vida privada, cuide só com... Então, é derivado do princípio da impessoalidade que surge o concurso. É derivado do princípio da impessoalidade que surge a licitação. Os grandes instrumentos materializados pela Constituição de 88 estão associados ao princípio da impessoalidade. Agora cuide, na vida privada, eu sou dono de uma empresa, eu posso colocar a minha esposa para ser gerente, eu posso colocar toda a minha família para trabalhar, eu posso inclusive chamar isso de uma empresa familiar, eu posso contratar o meu irmão como fornecedor de produtos, tudo isso faz parte da lógica. Eu posso botar o meu nome na empresa, Aragon Limitada, Aragon SA, né? E eu posso ser chamado de uma empresa de sucesso dentro dessa lógica. No setor público isso é vedado, eu não posso nem colocar numa placa de obra o meu nome como presidente ou governador. É o governo do período X. Do contrário, eu estaria me promovendo.
Eu não posso pintar uma praça, se eu sou prefeito, com as cores do meu partido, da bandeira do meu partido. Isso é uma prática patrimonialista, de troca de favor, de se aproveitar da administração pública. Entenderam que a impessoalidade é um princípio da administração pública, mas ela não é um princípio para o setor privado? Entenderam a fronteira entre público e privado? Muito bem. Publicidade, idem. Não tem um mantra no setor privado que o segredo é o sucesso do negócio? Quantos privados não fazem contratos e colocam cláusulas de sigilo? No setor público é o contrário, pessoal. O sigilo é a exceção. Aquilo que é denominado de secreto, ultra secreto ou sigiloso é exceção à luz da lei de acesso à informação. Então, na administração pública, a publicidade tem duas exceções. Publicação de todos os atos oficiais, associado ao que mais? Associado à ideia de transparência. Tá? Vocês entenderam, então, que no setor privado é o contrário. No setor privado eu só publico aquilo que eu sou obrigado pela lei ou que me interessa do ponto de vista do marketing. É um outro olhar. Se eu for uma SA de capital aberto, eu sou obrigado a publicar porque a Bolsa de Valores me exige. Só por isso. O resto é marketing. E moralidade? Moralidade é administrativa, um padrão de conduta média, moral da cidadania. Isso é a moralidade. Não é a regra moral do Aragão, ou a regra moral de qualquer um de vocês. É um padrão médio. E esse padrão médio é de uma determinada sociedade num determinado contexto temporal. No setor privado, por sua vez, não está obrigado a ser moral. Ele opta por isso ou não. Ele pode ter um código de valores ou não. Entenderam que é uma diferença radical a partir dos princípios entre público e privado? E aqui cuidem, pessoal, eu não estou estabelecendo nenhum juízo de valor entre isso é melhor ou pior. Eu estou apenas dizendo claramente para vocês que há uma diferença radical entre público e privado. E eu tenho certeza que todos vocês concordaram comigo nesse momento. Bem, se vocês concordaram, vocês já ingressaram numa armadilha aqui. Se o modelo gerencial introduzido no Brasil a partir dos anos 90, parte da concepção privada é a referência para o setor público, e o setor público deve copiar no setor privado, como ficam os princípios? Resolvam vocês esse debate agora internamente, se é que vocês estão com algum dilema moral. O meu papel aqui ao longo do módulo é provocá-los a refletir sobre isso, através de um conjunto de leituras e exercícios. Mas eu já deixei para vocês uma primeira e importante provocação. Se vocês são adeptos ou concordam com a lógica de uma administração de corte gerencial, de cópia ou inspiração, para utilizar um eufemismo. Os gerencialistas sempre utilizam eufemismos. Eles nunca dizem, vamos copiar o setor privado, vamos nos inspirar no setor privado. Isso é um eufemismo, uma suavização da linguagem. Bom, se vocês concordam com essa premissa, que está claramente colocada dentro dos marcos da administração pública gerencial, como resolver o problema dos princípios? Porque aí os princípios vão ter que ser flexibilizados. E aí o concurso passa a não ser mais uma exigência obrigatória. Vocês concordam com isso? Aí a licitação passa a não ser mais uma exigência obrigatória. Vocês concordam com isso? O regime diferenciado de contratos surgido recentemente, RDC, é uma flexibilização da lógica do princípio da impessoalidade no tocante à licitação. Perigosíssimo. Mas não esqueçam, não é o Aragão que está dizendo isso. É o plano diretor, escrito por Luiz Carlos Bresser Bereira e os seus assessores e prefaciado por Fernando Henrique Cardoso. No plano diretor de 1995, lá Bresser dizia, a Constituição é um retrocesso, temos que reformá-la. E foi isso que aconteceu. Houve várias reformas já. Em 95, as emendas 5, 6, 7, 8 e 9. 5 emendas constitucionais num mesmo ano, numa mesma tacada, para permitir que a gente privatizasse serviços públicos no Brasil. Quebra do monopólio da Petrobras na exploração de petróleo, quebra do monopólio das telecomunicações, quebra do monopólio em relação a transporte, seja ele terrestre, aquaviário ou aéreo, extinção do conceito de empresa brasileira, que trazia preferências em relação à licitação, quebra do monopólio da exploração de gás canalizado por parte dos estados, tudo isso faz parte dessa lógica das 5 emendas. Sem essas 5 emendas não poderiam haver privatizações no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso sabia bem que ele precisava reformar a Constituição e para isso precisava fazer uma crítica. Cuide, a Constituição tinha sido fruto de um amplo debate, de uma ampla discussão, cheia de contraditórios, mas era a Constituição de 88. Em 95 assume um governo e diz assim, não serve essa Constituição. Como assim? Nem testamos ainda direito. Não serve, preciso reformá-la. E ela foi reformada radicalmente. Tá?
Houve mais de 30 emendas constitucionais ao longo dos 8 anos do governo Fernando Henrique. Mais de 20 ao longo dos 8 do governo Lula e mais de 20 também ao longo dos 6 anos do governo Dilma. Mas se vocês olharem as reformas feitas lá no governo Fernando Henrique, vocês vão ver reformas no modelo de administração pública. O governo Lula e Dilma não fizeram reformas no modelo de administração pública, seja para avançar, seja para regredir. Cuidem só, o governo Lula e Dilma, na sequência do governo Fernando Henrique, não fizeram reestatizações de empresas que haviam sido privatizadas. Ao contrário, deram seguimento à modelagem de privatizações temporárias, o eufemismo da concessão, tá? Em relação ao serviço público. Muito bem, pessoal. Mas e o eficiência, agora o princípio da eficiência? Bom, o princípio da eficiência é agregado pela emenda 19 no caput do 37. Então, olha só, o princípio da eficiência, ele formalmente, ele está lá, colocado como princípio. Formalmente, ele tem a mesma hierarquia dos outros 4. Mas na prática, ele não tem o mesmo status. Cuidem. Então, até o princípio da eficiência ingressar na administração pública em 98, pela emenda 19, a administração pública estava autorizada a ser ineficiente? Evidentemente que não. Se eu hoje reformar, fizer uma emenda constitucional e retirar o princípio da eficiência do caput do 37, a partir de agora ela está autorizada a ser ineficiente? Evidentemente que não. Então, para que serve a eficiência? Se é tautológico que as organizações devem ser eficientes. Mas, se os princípios eram diferenciadores da fronteira entre público e privado, uma organização privada não precisa ser eficiente? Evidentemente que ela precisa, senão ela vai falir. Então a eficiência não serve como diferenciador, como fronteira do público e privado. E é por isso que ele foi colocado como um mantra, para que a partir dele eu estabelecesse uma regra de eficiência, muitas vezes copiando o setor privado e definindo que a administração pública deve atingir aquela mesma meta. Isso é, por lógica, incoerente, são lógicas diferentes que permeiam público e privado. Portanto, quando eu olho para processos e resultados, é como se eu estivesse falando de água e vinho, são coisas diferentes. Uma teoria de administração pública é composta por um conjunto de métodos, que por sua vez utiliza de um conjunto de instrumentos, que por sua vez utiliza também de um conjunto de ferramentas. E no setor privado, idem. Se eu buscar uma ferramenta do setor privado, lá da qualidade total dos anos 80, 5S, eu vou dizer assim, essa ferramenta ela faz parte dessa lógica. Eu posso adaptá-la? Cuidado. Pensem bem se ela não faz parte de todo um arcabouço teórico. Ah, mas eu gostaria de colocar aqui uma lógica de 5S para melhorar a arrumação da minha mesa de trabalho. Bom, se arrumar a mesa de trabalho à luz de 5 palavrinhas em um mantra, pode ser até sedutor. Mas então, se isso serve para o público e para o privado, cuidem bem. Se há uma ferramenta que serve tanto para o público quanto para o privado, significa que essa ferramenta, ela não faz parte da teoria da administração pública ou da teoria do setor privado. Ela é tautológica, ela é de uma organização. Tá? Não sejam seduzidos pelo discurso fácil de que a administração privada tem muito a ensinar para o setor público. Ela tem outros princípios orientadores. E quando há algo a compartilhar, é porque então isso não é privativo do público ou privativo do privado. Muito bem. Acho que vocês entenderam que esse é o elemento inicial por onde a gente vai debater e dali tudo deriva. Tá? Vocês aprenderam um dia, ou conhecem pela prática, que a administração pública brasileira está dividida entre direta e indireta. E que a direta é composta por órgãos públicos sem personalidade jurídica e que a indireta é composta por 5 figuras. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, sejam de direito privado ou seja de direito público, e uma 5ª figura introduzida em 2005 no governo Lula, que é a figura dos consórcios públicos, sejam eles de direito público ou de direito privado. Vão ser objeto de debate nosso aqui ao longo do módulo. Mas cuidem, se vocês conhecem esses conceitos, excelente, mas eles já estão superados, eles continuam sendo conceitos jurídicos vigentes. Mas na prática a gente organiza a administração pública a partir de outra premissa, que é a premissa definida pelo plano diretor. Eu, Aragon, gostando ou não. O plano diretor dividiu a administração pública em 4 setores: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e bens e produção para o mercado. Bens e serviços, produção para o mercado. Já ouviram falar nessas expressões? É um quadro composto pelo plano diretor. A administração pública se divide assim hoje. Na saúde, especialmente. A saúde está lá onde? Serviços não exclusivos. Ou seja, não é obrigado a prestar diretamente. Eu posso transferir para privados, seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos.
Aí entra o nosso debate. Então, esse quadro de 4 setores determinado pelo plano diretor é fundamental que vocês consigam entendê-lo. E é fundamental que vocês consigam estabelecer relações desses 4 setores com os conceitos de direta e indireta e com o tipo organizacional que hoje domina na saúde brasileira. Cuidem. Essas figuras que eu falei, elas foram sendo introduzidas mais ou menos na saúde pública brasileira ao longo dos anos. Cuidem só. A primeira criação do modelo gerencial são as agências reguladoras. Agências reguladoras são autarquias especiais. Existem 2 que tratam da saúde no Brasil. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ambas derivam de departamentos que faziam parte do Ministério da Saúde. A Anvisa é criada em 99 e a ANS em 2000. A Anvisa, para regular, 70% do PIB brasileiro deve estar sendo regulado pela Anvisa hoje, porque não é só medicamento, é também tudo que trata de alimentos, está lá na Anvisa. Cuidem só, é a Anvisa que concede ou não concede aquilo que nós chamamos de quebra de patente, que é uma licença para que seja fabricado um medicamento porque a empresa, ou porque o preço é exorbitante, cobrado pela empresa, ou porque, que nós chamamos de licença compulsória, ou porque a empresa não tem condições de atender a demanda. Quem autoriza é a Anvisa. Vejam, examinem quantas licenças compulsórias ou quantas quebras de patentes existem desde 99 até hoje, em 20 anos. E vocês verão que se a Anvisa, a Anvisa como agência reguladora, ela é dominada pela mobilização da sociedade civil, ou o mercado é que, de alguma forma, domina a Anvisa. É o que nós chamamos de teoria da captura aplicada às agências, objeto de interesse nosso. Olha a ANS, que regula todos os planos de saúde suplementar. E essas terminologias são importantes para nós. Né? A gente fala, quando fala em saúde, a gente fala em saúde pública e saúde como comércio, como mercancia, como objeto de direito civil. Na saúde pública, eu tenho, dentro da lógica do SUS, eu tenho a prestação direta e a prestação complementar. E de outra banda fora do SUS, eu tenho a saúde suplementar. Mas elas têm vínculos de financiamento entre público e privado. Cuidem só. Se vocês olharem, a ANS é regulada assim. Né? A lei da ANS define que, entre as suas receitas, uma das principais é a taxa de saúde suplementar. A taxa de saúde suplementar é um valor multiplicado pelo número de beneficiários de cada plano de saúde que o plano tem que recolher. Então, olha só, vocês já entenderam, eu tenho certeza. Se aumenta o número de beneficiários de plano de saúde, o número de pessoas que utilizam o plano de saúde, aumenta a receita da agência. Se diminui o número de beneficiários do plano de saúde, diminui a receita da agência. Vocês acham que a agência luta pelo quê? O seu orçamento depende disso? Vocês acham que o presidente da ANS está pensando no quê? Em diminuir o setor de saúde suplementar e aumentar o número de pessoas que utilizam o SUS? Ou o contrário? Essa é a lógica dominante pelo gerencialismo. E dali surgiu... Olha só, agora só para mostrar a contradição existente lá no governo Lula e Dilma com a lógica do gerencialismo e, portanto, com a manutenção dessa modelagem. É no governo Lula e Dilma que surge em PPP, é no governo Lula que surge PPP, parceria público-privada, que hoje ameaça radicalmente a saúde nas suas 2 modalidades de concessão, patrocinada e administrativa, especialmente na modalidade administrativa. PPP surge na Lei 11.079 de 2004, governo Lula. Consórcios públicos com personalidade jurídica de direito privado, que admite, portanto, servidores seletistas, 2005, governo Lula. Projeto de lei complementar, que, para nossa sorte, não foi aprovado até hoje no Congresso Nacional, projeto de lei complementar 92 de 2007, que criava as fundações estatais, que são as fundações públicas de direito privado, para atuar na área de saúde. Esse projeto de lei complementar, que até hoje não existe, é o que transforma todas as fundações existentes no Brasil, na área de saúde, em inconstitucionais. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o IMESF, criado em 2011, né, o Instituto Municipal de Estratégia e Saúde da Família, é uma fundação por direito privado, inconstitucional. O TJ aqui, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já declarou inconstitucional, a ação subiu, o IMESF recorreu, a Prefeitura de Porto Alegre recorreu para o STF, e numa decisão, no mínimo, polêmica da ministra Rosa Weber, ela deu uma liminar dizendo que o IMESF poderia continuar operando até que a ação principal seja julgada pelo STF um dia. Como não há lei complementar, regulando a saúde como possibilidade nas fundações públicas de direito privado, é inconstitucional. Assim como a BR-116, a BR das fundações.
Assim como nós temos vários outros municípios, Canoas, Novo Hamburgo, com fundações dessa natureza. Projeto criado no governo Lula e que não vingou, mas governos, inclusive do Partido dos Trabalhadores, governos em tese progressistas, também operaram com essa modalidade. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, um modelo esdrúxulo, copiado a partir da referência do Clínicas aqui de Porto Alegre, também esdrúxulo. Porque, órgão, como assim? Poxa, eu trabalho no Clínicas, tem um olhar interessante sobre uma empresa pública. Onde está a atividade econômica? Empresas públicas têm atividade econômica. Não é só prestação de serviço. Onde está a exploração da atividade econômica? Como é que o Clínicas pode operar fazendo convênios com planos de saúde e segregando leitos do Sistema Único de Saúde? O Clínicas não pode dizer que é 100% SUS. Tá? A EBSER, criada em 31 de dezembro de 2010, por medida provisória, no último dia do governo Lula. Depois a Dilma tem que transformar isso em lei ao longo do 2011. E a gente tem um conjunto de fenômenos que vem, ao meu ver, privatizando o Sistema Único de Saúde de uma forma dissimulada e mascarada e lentamente. O fenômeno da unguização com a criação das OS e as OCIPs, Lei 9637 de 98, Lei 9790 de 99, a introdução de ONGs para atuar no SUS. Por quê? Como eu não posso vender serviço no SUS, ele é gracioso, eu transfiro para ONGs, transfiro recurso orçamentário, às vezes até cedo bens, e cedo servidores, com ônus para a origem, eu, a administração pública, pagando, então extingo toda a lógica de funcionamento da administração pública e transfiro para uma ONG a prestação de serviço. Ela se remunera através de um contrato de gestão ou de um termo de parceria, OS ou CIPs, e porque ela não pode cobrar diretamente tarifa ou serviços dos usuários do Sistema Único de Saúde. Esse modelo, então, olhem só, ele é construído no governo Fernando Henrique e depois ele continua operando no governo, aliás, até com algum grau de aperfeiçoamento nos governos Lula e Dilma. Tá? Esse é o modelo vigente que a gente tem hoje. Então a gente hoje olha para Porto Alegre, por exemplo, da cidade da onde eu falo, e a gente não tem nenhum hospital privado formalmente com fins lucrativos. Todos são filantrópicos. Formalmente, todos são filantrópicos. Ou seja, todos fazem parte da lógica do SUS. Aquilo que era para ser complementar, lá na Constituição de 88, quando se falava no Sistema Único de Saúde, se falava em 3 diretrizes: descentralização, a integralidade e a participação da comunidade, depois regulamentados pela Lei 8080 de 90. Cuidem, o capítulo sobre participação da comunidade foi vetado na integralidade pelo presidente Collor à época. Precisamos negociar e surgiu uma outra lei, a Lei 8.142, que definiu como é que se daria o controle social. Olha o que a Constituição dizia, a Constituição era um canhão, participação da comunidade, eu podia criar um monte de coisa para que a comunidade, para que a sociedade participasse da gestão do SUS. O que eu fiz? Eu transformei esse canhão num estilingue. Participação da comunidade ficou restrito na Lei 8.142 ao quê? Conferências e conselhos. Quem são os conselheiros? Vocês conhecem os conselheiros no Conselho Municipal, Estadual ou Nacional? Vocês elegeram esses conselheiros? Que tipo? Não, e nem é um mecanismo de participação, é um mecanismo de controle social. O que o Conselho faz é isso. Com competências, a grande maioria delas nem vinculantes são meramente consultivas. Olha o IMS aqui, a experiência do IMS. A Prefeitura nem tinha enviado para o Conselho o projeto de lei. Era obrigado a enviar. Enviou. O que o Conselho disse? Por maioria absoluta. Somos contrários ao IMS. O que a Prefeitura disse? Ok, já registrei que vocês são contrários, eu tenho maioria na Câmara de Vereadores, é lá que se decide, a lei vai ser aprovada. É só consultivo na prática. Conferências. Faço avaliação do ciclo de políticas públicas anterior, formulo novas políticas. Dali, por exemplo, o SUS ele é muito resultado das conferências no Brasil. A Conferência de 86 é inspiradora para o surgimento do SUS, mas não há um elemento vinculante. Os governos podem ou não atender aquelas políticas públicas que estão sendo sugeridas numa conferência. E tanto o modelo de conselho quanto de conferência já existiu no Brasil antes de 88. O que a Constituição de 88, dentro dessa onda democratizante, faz é propor o quê? É propor uma ampliação de base da sociedade civil. E aí surge a paridade nos conselhos. Mas como o elemento vinculante não está presente, o conselho é mero mecanismo de controle social. Os conselheiros, muitas das vezes, nem representam grupos, representam a si mesmos, dentro da lógica de funcionamento do conselho. Poxa, Aragon, pés contra os conselhos, poxa, dando pauleira nos conselhos. Não,
mas eu sou a favor, os conselhos são um elemento que qualificam a democracia, mas eles não são mais do que eles podem ser. Eles fazem parte de uma lógica de democracia representativa, porque lá terão representantes, e eles fazem parte do mecanismo de controle social, não de participação. Participação é deliberação prévia, é discussão prévia associada à tomada de decisão vinculante. Isso não está presente, nem nas conferências, nem nos conselhos. Bem, vocês viram que a gente tem muito assunto para debater ao longo desse módulo. Eu espero que o assunto seja interessante para vocês. O tema organizacional, o tema dos agentes, é um tema que eu acho que mobiliza todos nós. Todos nós. Vocês que estão fazendo a especialização, especialmente devem ter curiosidade, um olhar especial sobre isso, hipóteses, teses sobre isso. Espero que esse debate se reflita em projetos também dentro do curso de vocês. Esse tema sobre a pertinência de uma empresa pública ou não na área de saúde é interessante. PPP na área de saúde é interessante o debate. Eu tenho uma posição clara, vocês já viram qual é a minha posição sobre esse fenômeno, porque eles são instrumentos derivados da lógica do gerencialismo, mas eu entendo que são instrumentos que devem ser debatidos. Então, assim, para quem acredita nesses instrumentos, aí tem um objeto interessante de debate, e para quem não acredita, para quem é crítico com relação a isso, para quem acha que o SUS está sendo violado, está sendo violentado com essas modelagens, aí eu faço um desafio. Para quem é contrário a esse modelo, mais ainda eu devo estudá-lo para poder combatê-lo. Senão o meu discurso se resume a panfleto e não tem conteúdo. Então, poxa, agora com o PPP eu sou contrário na área de saúde, então estuda muito isso e vai disputar o conceito para poder eliminar isso do sistema de saúde, porque ele corre risco. Pô, sou contra a atuação das ONGs na área de saúde, porque é uma forma de privatização, uma forma de violar o concurso e a licitação. Então vai estudar muito isso, para poder combater com conteúdo. Esse é um recado final que eu dou aqui nessa apresentação, porque eu acho que é um tema fascinante, eu estudo isso e entendo que é um tema provocador. Só lamento que o gerencialismo tenha utilizado a área de saúde como o seu grande laboratório no Brasil. E é por isso que o tema da saúde acaba envolvendo as minhas pesquisas, porque ele é, infelizmente, o maior laboratório dessas diversas ferramentas do gerencialismo, e estudá-los é uma necessidade, seja para aqueles que defendem a modelagem, seja para aqueles que combatem a modelagem. Pessoal, ficarei à disposição, espero que a gente tenha um bom módulo aqui. Desculpa pelo longo vídeo, mas eu achava interessante fazer essas observações iniciais, até para provocá-los a fazer esse debate ao longo das nossas horas aí de atividade. Muito obrigado pela atenção de vocês.